Ari, você pode dar uma visão geral da evolução da obra do Wilber, dos livros, e por que ela é subdividida em etapas? Em fases, né? Não, essa divisão foi o próprio Wilber que criou. Porque, vejam, o Wilber começou a trabalhar nessas coisas com 18 anos de idade. Ele, com 23 anos, ele escreveu o primeiro livro dele, que foi O Espectro da Consciência, que foi um livro que revolucionou, foi assim, uma revolução para a recém-nascida psicologia transpessoal, porque no Espectro da Consciência ele fez uma integração das escolas de psicologia ocidentais e das tradições orientais. Então, ele revolucionou na época. Então, ele dividiu, e aí ele foi evoluindo. É claro que isso tudo que eu apresentei a vocês para ele foi uma evolução de 30, 40, e continua evoluindo, ele continua desenvolvendo uma evolução de 30 anos. Tá? E ele desenvolveu a obra dele em 5 fases. Né? A primeira fase é a fase romântica, que foi a fase em que ele cometeu a falácia pré-trans 2, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Foi a única fase que depois ele, de uma certa maneira, ele se desdisse. Ele disse, não é bem assim, eu estava cometendo um erro. E a segunda fase dele é quando ele começa a trabalhar com os níveis de consciência. Essa é a fase em que inicialmente ele trabalha com os níveis de consciência. A terceira fase dele é a fase em que ele começa também a introduzir as linhas de desenvolvimento, os estados e os tipos. Essa é a fase 3. A fase 4 dele é quando ele apresenta o modelo integral já como um todo, quando ele apresenta o conceito dos 4 quadrantes. Essa é a característica da fase 4 dele. E agora ele está numa fase, que é a fase 5 dele, que tem um nomezinho simples, pós-metafísica integral, mas cujo propósito fundamental é trazer a espiritualidade de uma forma que ela possa atender aos critérios da modernidade e da pós-modernidade. Porque, de uma certa maneira, o que aconteceu com a religião é que tudo evoluiu, mas a religião parou no nível mítico. As religiões estabelecidas, né, pararam no nível mítico, aquela visão que existe um Deus, do certo e errado, do pecado, bababá, e que você tem que cumprir as regras, né? E o resto evoluiu, a ciência evoluiu, a filosofia evoluiu, a psicologia evoluiu e tudo mais. Então, o modernismo, a era moderna, jogou a religião no lixo. É aquela história, isso tudo é coisa, como dizia o Freud, isso tudo foi uma invenção, criou-se Deus, é uma mera invenção do ser humano para ter uma maneira de se explicar, de tentar se consolar. Mas isso não existe, Deus não existe, não sei o que lá, etc. E tal. E o pessoal pós-moderno também caiu em cima. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que trazer uma espiritualidade, mas não mais no nível mítico, a espiritualidade tem que evoluir para que ela possa atender aos critérios da visão da racional, da visão da ciência, e aos critérios do pós-modernismo. Porque senão ela não vai ser aceita. E a espiritualidade, a religião é fundamental, ela foi sempre e será sempre a grande cola cultural da humanidade. Só que a religião, de uma certa maneira, parou no tempo. E ela foi sendo posta de lado. Então, essa fase 5 do Wilber, entre outras muitas coisas, porque aí ele vai fundo em determinados conceitos, tá certo? É a fase que ele está agora. Tá? Querem perguntar? Vamos lá? Falar se é pré-trans? Espera aí. Boa noite. Professor, estou tendo contato pela primeira vez com a ideia desse mapeamento, e a minha questão esse mapeamento ele serve meramente para fazer uma identificação, posicionar, ou também serve para promover? Se eu quiser promover um sujeito, para ele sair de um nível, passar para um próximo nível, eu tenho condições por meio dessa teoria integral? Veja bem, ninguém
consegue fazer o outro evoluir. Você pode ajudar. Tá? Uma das coisas que o Wilber sempre diz é o seguinte: cada um de nós tem o direito de ficar no nível que quiser. Tá? E você não tem o direito de chegar para o fulano e dizer, não, você está errado. Tá? Não, passa para o nível seguinte. Porque primeiro que ninguém faz isso. Quer dizer, essa evolução é alguma coisa interior. Ninguém evolui pelo outro. Agora, então essa é a primeira coisa, respeitar todos os níveis, respeitar todas as pessoas no nível que estiver. Se naquele momento aquilo está fazendo bem para ela, maravilha. Você não tem o direito de querer dizer, não, eu me sinto superior, então eu vou fazer você evoluir. Não, agora, se ela vier e procurar, aí você pode eventualmente ajudá-la. A minha questão é... Eu estava até conversando com o Fábio a respeito disso. Quanto a crianças, né, em fase de educação. Sim. Né, você pode posicionar ela no mapa? Veja bem, a educação, o processo educativo está evoluindo. Como tudo nesse processo evolui. Então, você vai comparar, por exemplo, uma educação de 500 anos atrás, se é que a gente pode falar assim, com uma educação de quando eu me eduquei, com uma educação atual, são totalmente diferentes. Esse é um dos grandes problemas que a gente não sabe hoje como é que vai tratar. Porque o que aconteceu é que a evolução se deu, principalmente uma evolução tecnológica muito grande, em que você não sabe como usar ainda essa tecnologia, por exemplo, para ajudar no processo educativo. Não existem modelos para isso. Está se engatinhando nisso. Né? Você deu durante algum tempo um foco muito na educação no aspecto da liberdade, o Steiner, e no aspecto de espiritualidade, que são importantes, mas hoje em dia a gente está ainda perdido. Como é que é? As crianças hoje em dia estão se desenvolvendo num nível de rapidez muito maior no meu tempo. Chutando assim, uma criança de 3 anos hoje seria uma criança de 10, 12 anos no meu tempo. Porque, então, veja, isso tudo são mudanças que você vai ter que ver dentro de uma visão integral, você vai ter que fazer isso tudo e começar a propor novas formas de educação. Isso existe hoje em dia? Não. Já existe gente pensando nisso? Sim. Se você pegar, por exemplo, na área do Instituto Integral nos Estados Unidos, você vai ver vários pesquisadores já fazendo testes em escolas. A Rosângela, eu acho que está fazendo alguma coisa aqui já, mas nós ainda não sabemos como vai ser isso. Você vai precisar dessa massa crítica para realmente criar novas soluções que hoje não existem. Então, dentro dessa ideia, a visão integral ela serve como uma ferramenta poderosa de você poder integrar diferentes propostas, diferentes visões, diferentes técnicas, mas vamos ter que desenvolver isso. Aliás, eu queria fazer uma observação importante aqui, de cara, para não ficar com aquela ideia de dono da verdade. Eu não, Wilber. É o seguinte, essa visão integral, ela existe desde sempre, Existe uma linhagem de pensadores integrais ao longo da história, e o Wilber cita um dos primeiros como sendo o próprio Sócrates, tá certo? Então, essa sensação de que existe uma necessidade de integrar as coisas existe desde sempre. Então, hoje em dia, por exemplo, o Wilber não é o único pensador integral. Existem vários outros. Eu me lembro assim, o Edgar Morin é um pensador integral, o Roma Bhaskar é um pensador integral, o próprio Erwin Laszlo é um pensador integral, e cada um criou seus mapas, veja. Então tem muita coisa que se encaixa no mapa de um com o mapa de outro, tá certo? Mas o importante é que se você vai escolher seguir o mapa do Wilber, ou seguir o mapa do Rodin, do Morin, etc., é uma escolha, mas o importante é o seguinte, é que esse sentimento de integração, que se a gente não integrar, não vai ter mais solução do jeito que as coisas estão, já está permeando. Está permeando. E eu costumo fazer essa metáfora. Há 60 anos atrás, a maioria de vocês eram jovens, não eram nem nascidos,
Quando o verde, o nível verde, o nível pluralista, criou a sua massa crítica, certo? Porque o movimento verde ele nasceu no final do século XIX. Aliás, século XIX. Aliás, no início do século XIX. Mas ele não teve massa crítica. Quando ele criou essa massa crítica na década de 60, vejam que em 60 anos, quanta coisa foi feita. Gente, no meu tempo, olha, eu sou velho, posso falar isso, agora já posso falar, no meu tempo, não fazia parte do nosso mundo, por exemplo, preocupar-se com a natureza. A ciência da ecologia era a ciência seguinte, era como você explorar a natureza da forma mais eficiente e mais rentável possível. Hoje em dia, a ecologia está preocupada em como proteger a natureza de uma forma sustentável. Mudou completamente. Direitos humanos, isso não existia no meu tempo. Não é que é por mal, não. Isso não fazia parte do nosso mundo. Nós precisamos evoluir. Direito das mulheres não existia. A mulher na década de 50, se pegar na internet, sabe muito isso, fotografias, revistas da década de 50, principalmente nos Estados Unidos. A mulher não deve preocupar o marido. Quando o marido chegar em casa, ela já traz o chinelo. Se o marido ficar nervoso, ela traz um uísque para ele e fica calada. Ela não deve trazer os problemas dos filhos que aconteceu no dia, porque ele trabalhou o dia inteiro. Tá? Era mais sábio, né? Tá vendo? Bom, então gente, isso não existia 60 anos atrás. Direito dos animais, pode nem pensar. Então veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesses últimos 60 anos, quando o verde criou a massa crítica, quanta coisa já mudou no mundo. Se nós pensarmos que agora a panela, eu boto uma panela d'água para ferver do nível integral, né? E essa panela começou o seguinte, botou para ferver, sai uma bolinha aqui, sai um Edgar Morin aqui, sai um Ken Wilber aqui, sai um Erwin Laszlo aqui, sai um Ron Bhaskara aqui, né? Agora, gente, vocês estão vendo no mundo inteiro que a panela já está fervendo, já está se formando essa massa crítica. E quando essa massa crítica se formar, aí nós vamos ter condições de atacar os problemas de uma visão integral, não necessariamente o mapa do Wilber, porque o que é mais importante aqui é a gente ter essa sensação, essa vivência de que é necessário a gente integrar as coisas. Tá? Na minha opinião, o mapa do Wilber, pelo pouco que eu conheço dos outros mapas, é o mais completo no momento. Mas como o próprio Wilber diz, com a evolução, daqui a 100 anos o mapa dele vai ser uma mera nota de rodapé de um livro em que a evolução vai fazer com que os processos e as visões estarão muito mais evoluídas. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não vai me perguntar sobre Enneagrama, não, hein? Claro que não, professor. Ah, bom. Não, Pelo não amor... não é esse Enneagrama é com você. Nada. Aprendi muito aqui, antes de mais nada, sou muito grato. Tá? Só complementando o colega, eu acho que uma das grandes coisas que a Integral traz não é necessariamente nos lançar o foco na criança. A criança também ela tem a sua importância nos diferentes níveis, mas é muito bacana perceber um grupo de adultos buscando aprender, né? Porque a educação formal, em tese, ela para na graduação, daí se busca no academicismo um mestrado, um doutorado, só no nível cognitivo. Mas aqui não, somos eternos aprendizes, isso é muito legal, né? Agora, a minha pergunta, professor. O senhor mencionou que, na sua perspectiva, nesse momento do florescimento da massa crítica verde, o mundo ele tem avançado consideravelmente, esse pluralismo tão interessante. Contudo, a gente patina um pouco no relativismo, que é um dos problemas do verde. No olhar do senhor, quais são os grandes desafios do verde nesse momento que a gente tem que superar? Rosângela, você pediu para ele fazer a pergunta, hein? Você gostou, você pediu para fazer essa pergunta. Bom,
Bom, assim, vamos dizer o seguinte, primeiro uma forma bem simples. Vamos assim, a maneira do verde resolver os seus problemas é transcender para o turquesa, para o integral. Tá? E esse é um dos grandes problemas, é que o verde não quer transcender para o integral. Tá? Então, o Wilber... primeiro, fazer um parênteses. Todos os níveis têm as suas patologias. Tá? Todos os níveis têm as suas patologias. Tudo que pode acontecer na vida pode dar certo, pode dar errado. Pode ser saudável, pode ser patológico. Isso é outra coisa. Então, todos os níveis têm a sua patologia. Por exemplo, a patologia do nível âmbar, que é aquele nível mais ligado ao mítico, é o fundamentalismo religioso. É uma patologia do âmbar. A patologia, por exemplo, do nível laranja é, entre outras coisas, esse consumismo desenfreado, esse modelo consumista desenfreado, né? E esse capitalismo selvagem. A patologia do verde, o Wilber deu um nome para ela. E ele até escreveu um livro que eu tive o prazer e a honra de traduzir, e que é um livro que eu acho que deve ter sido umas 5 pessoas no Brasil que leram. O Darcy, você já acabou de ler o Bumerite? Tá. Porque o que acontece? Ele criou esse livro chama-se Bumerite, e que é um neologismo, boomer, os baby boomers, quer dizer, seria uma patologia da nossa geração, dos boomers, né? E então, boomeritis, que é o nosso, colite, cistite, tudo mais, tem o bumerite, que é essa aqui. E o grande problema do verde, é o seguinte, é que você viu que existe um processo evolutivo que nós mostramos aqui. Você passa de um nível arcaico para um nível mágico, para um nível mítico, para um nível racional, para um nível pluralista, que é o verde. Que é um longo processo, em termos de história da humanidade, como em termos da nossa vida. Você se esforçou muito para chegar, por exemplo, ao nível pluralista. Quando chega no pluralista, aí vem essa história do relativismo. Achata todo esse negócio, todos somos iguais. Todos somos iguais. Pronto, entramos no diabo do relativismo. Então, uma coisa que você deve, que o verde traz, que é muito importante, é o seguinte: você deve respeitar todas as culturas. Isso todos concordamos. Agora, quando você achata, você dizer que todas as culturas são iguais, não são, não. Existem culturas mais evoluídas e culturas menos evoluídas. Aí o verde pega isso e vem com aquela praga. Vou soltar meu maçarico aqui. Posso? Rosângela, você me permite na sua casa? A praga do politicamente correto. Esse politicamente correto, o próprio Don Beck e o Wilber falam, nós hoje estamos sofrendo uma inquisição verde do politicamente correto, da mesma forma que, na Idade Média, nós tivemos uma inquisição âmbar, em que a Inquisição mandava o cara para a fogueira, se não pensava igual a ele, ia todo mundo para a fogueira. Agora é a mesma coisa. Se você não pensa igual ao verde, você vai para a fogueira também. É uma fogueira virtual. Mas você é taxado de fascista, de direitista, de não sei mais o que, todos os istas da vida, então fica todo mundo naquela história do politicamente correto. Isso é uma praga. Por quê? Isso, o ponto fundamental é que o verde, ele quis acabar com as hierarquias. Mas ele fez uma confusão. Porque o processo evolutivo é um processo de transcendência e inclusão, em que cada nível tem tudo o que os níveis de baixo têm e mais alguma coisa. Então, isso é o que se chama uma hierarquia natural, que é a essência da evolução. Por exemplo, um átomo, ele é formado por partículas subatômicas. Porém, quando ele junta essas partículas subatômicas, ele tem as partículas subatômicas, mas ele tem algo além que cada partícula subatômica não tem. Uma molécula é formada de átomos, mas ela tem algo além do que um átomo. Então, essa ideia de transcendência e inclusão está em toda a evolução.
À medida que você vai transcendendo o nível, você inclui o de baixo, mas o nível de cima tem algo além. Acontece que existem as hierarquias patológicas, que aconteceram e continuam acontecendo na história do mundo, em que quem está em cima se acha superior e oprime e explora quem está embaixo. Então, são dois tipos de hierarquia. A hierarquia natural, que faz parte da evolução. Essa hierarquia não tem, o superior e o inferior não tem uma característica de juízo de valor. O superior não é melhor nem pior que o inferior. Um átomo é melhor ou pior do que uma molécula? Não faz sentido você fazer essa pergunta. Agora, a molécula é superior porque ela transcende e inclui o átomo. Agora, numa hierarquia patológica, não. Aí você bota juízo de valor. Então, o superior é melhor do que o inferior e, por ser melhor, ele tem o direito, então, de oprimir o inferior. Então, isso é a patologia. Ora, o que o Verde fez, então? Vamos acabar com as hierarquias. É a mesma coisa, eu sempre digo isso, que eu estou andando aqui agora e, de repente, cair e quebrar a minha perna. Eu caí por quê? Não, porque existe a força da gravidade. Então, a força da gravidade é uma coisa ruim. Então, ó, a partir deste momento, gente, decretei que não tem mais força da gravidade. Não tem sentido nenhum, porque a força da gravidade é uma coisa inerente à matéria. E o Verde fez isso. Olha, como existem hierarquias patológicas, quer dizer, as hierarquias, é sempre a palavra hierarquia, ela tem essa conotação ruim, né? Vamos acabar com as hierarquias. Mas a hierarquia é uma coisa, a hierarquia natural é a essência do processo evolutivo. E quando ele acaba com as hierarquias, ele entra nesses relativismos, em que tudo é válido, aí você cai num egocentrismo violento, porque, olha, você se meta com a sua vida e eu me meto com a minha. Tá? Cada um na sua. Porque nós somos iguais, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, você tem direito de fazer o que você quiser. E aí, então, nós entramos nesse processo, que é um processo seríssimo, que nós estamos passando hoje em dia. Um processo em que, veja, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Nesse processo da hierarquia dos níveis, um nível fundamental é o nível âmbar. O nível âmbar, uma das funções básicas dele é colocar a ordem em todos os níveis. Ele é aquele que vai, de uma forma simplista, fazer com que se cumpram as leis. Então você já está vendo, por exemplo, que a polícia sempre será âmbar. As leis vão evoluir. Você vai ter leis laranja, vai ter leis verdes, leis turquesas e assim por diante. As leis evoluem. Agora, a função da polícia é uma função de cumprir as leis. É o que está escrito. Então a polícia sempre será âmbar. Tá? Se você for laranja, você nunca vai ser policial. Se você for verde, você nunca será policial. Para você ser policial, você precisa ter essa ideia baseada em disciplina, hierarquia, tá? Ordem. Isso são características que depois a gente eventualmente leva a questão da ordem. A gente vai levar para os níveis de cima, mas eu não tenho mais jeito de eu querer impor a ordem. Eu já não sinto, mas não consigo mais. E o que a gente está vendo hoje em dia, no mundo inteiro, é que o âmbar está sendo fragilizado pelo verde. O verde odeia o âmbar. Quando você fragiliza essa estrutura que vai manter a ordem, o tecido social desmorona. E é isso que está acontecendo. Tá? Então, você vê o seguinte, direitos humanos, hoje em dia, é para criminoso. A pessoa que sofreu, a coisa não tem direitos humanos para ela. É claro que a gente tem que se preocupar em manter a dignidade das pessoas, dos criminosos, tudo mais. Mas você vê qualquer coisa, na mesma hora. Qualquer problema, você entra num esquema que hoje é naturalíssimo, acontece no Rio, de um tiroteio. Tá certo? Bala perdida. Não tenha dúvida que a primeira coisa que vão fazer
é botar a culpa no policial. Há excessos? Há. Mas, por outro lado, veja o seguinte, se o policial não tiver condições de manter a ordem, acabou. Então, qual é o policial que sabe que no momento em que ele, de alguma forma, reagir a alguma coisa e der um tiro, ele vai ser penalizado por aquilo e vai para a prisão? Então, vejam que são coisas muito sutis, mas o que a gente está acontecendo hoje em dia, na nossa cabeça, é o seguinte, qualquer problema, black blocs, aí você tem uma hora que você tem que conter aquele negócio. Pronto. A polícia foi violenta, vamos abrir inquérito, vamos tirar os policiais que estavam lá da coisa. Vocês conversam, você está enfraquecendo a estrutura da sociedade de manter a ordem? Isso é um dos grandes problemas que nós estamos sentindo. Não é aqui, não. É no mundo inteiro. Uma das sociedades mais verdes do mundo é a Holanda. Tá certo? A Holanda está tendo problemas seríssimos. Chamaram o Don Beck, que é um dos criadores da Espiral, ele dá consultoria, para ir lá avaliar o que está acontecendo com a Holanda. Ele foi lá, fez uma análise profunda e chegou assim, se vocês enfraqueceram o verde de uma tal maneira que a sociedade está sem ordem. O azul, o âmbar, vocês enfraqueceram o âmbar de tal maneira que a sociedade está sem ordem. Vocês têm que voltar a fortalecer. E o verde, naquela ideia de que todos somos iguais, que eu sou bonzinho, etc e tal, papapá e tal, ele está tendo um problema sério para a gente aí. Né? Então, essa é a patologia do verde, que, de uma certa maneira, está desestruturando a sociedade como um todo. Então, uma grande solução para o verde é transcender para o turquesa, mas ele não quer. Então, esse livro, o Bumerite, o Wilber bota isso, é um livro que os verdes odeiam. Odeiam. É um livro polêmico mesmo. A imagem que o Wilber fez foi o seguinte, você tem um pássaro verde, está numa gaiola. Aí você faz o seguinte, ó, vou abrir a gaiola para você voar, quer dizer, transcender para o outro nível de cima. Aí o pássaro fica lá, não quer transcender. Então, não quer sair da gaiola. Então, o que ele faz? Pega a gaiola e chacoalha a gaiola para o pássaro voar. Isso é o Bumerite. Os verdes odeiam esse livro. O Darcy não conseguiu ler até o final. Não. Mas eu vou transcender o Bumerite. Mas a sensação que eu tenho é que, como sistema ou como instituição, a política chegou num nível... A educação, a religião e a economia também é autofágica. Então, assim, como é que eu compreendo que nós estamos em evolução, mas nós estamos produzindo os nossos grandes sistemas, parece que adoecidos? Como é que sai disso do ponto de vista... nós estamos vivendo uma macro transição. Nós estamos vivendo uma macro transição. Vamos falar em termos de sociedade e vamos falar em termos individuais. As grandes transformações que nós temos, tanto em termos individuais na vida, como em termos históricos, são as crises. As crises são as grandes impulsionadoras. Até agora foi assim. Pode ser que no futuro deixe de ser. Mas você, num momento de crise, ou você chega a um tal ponto em que você não aguenta mais aquilo, em que você tem que mudar, e aí você tem duas opções, você muda para algo acima, né, quer dizer, se reorganiza, ou então você vai para o buraco. Tá? Isso é. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é exatamente uma crise, e as crises agora são muito mais complexas, porque há 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, eram grupos, as sociedades não se falavam, né? Você vivia naquele grupo, tá. Agora não, agora a coisa globalizou. Né? Então, uma coisa que acontece lá no Taiwan influencia todo mundo aqui, inclusive, por causa da própria tecnologia. Então, se a gente for olhar o processo evolutivo, tá? Vou fazer uma figurinha aqui, eu não sou bom de figura, não. Espera aí, vou usar um verde aqui. Você vai ver que no ciclo da natureza e nos ciclos históricos, no que você quiser, você tem sempre um nascimento, um crescimento, um apogeu, um decaimento e uma morte.
Isso faz de tudo. O dia e a noite, as estações do ano, nós mesmos nascemos, crescemos, chegamos no apogeu, depois caímos, morremos, tudo mais. As sociedades, as culturas, são assim, historicamente são assim. Então, o processo é sempre assim. Aí, quando você sai aqui, você vai ver um novo nascimento, um novo crescimento, um novo apogeu, uma nova morte. E assim vamos ao longo da vida. Tá? Então, o que está acontecendo hoje com a nossa humanidade de uma forma global é que nós estamos chegando aqui a este ponto aqui, que é o ponto da crise, que ou a gente muda ou não tem solução. Historicamente, a gente tem visto que até agora a humanidade tem mudado. Nada impede, e eu não acredito nisso, que o maluco aí aperte a primeira bomba, porque agora não temos capacidade de destruição, aperte o primeiro botão da bomba aí, sai uma reação em cadeia e a humanidade acabe. Nada impede. Mas eu acho que não é o que vai acontecer. Então, agora, nós estamos num ponto aqui que é o final dessa crise para uma nova transcendência, novo crescimento, para alguma coisa que nós não sabemos. Agora, se nós formos analisar esse processo de crise apenas em termos de uma geração, 2 gerações, 3 gerações, a sensação que nós temos é que nós estamos evoluindo, caramba. Veja agora, por exemplo, nessa globalização, a Inglaterra lá com o Brexit saiu tudo, agora os outros também querendo. O que o Iber está dizendo, nós estamos criando agora um processo, que eu acho que é um processo limitado, de retribalização, voltar a ter as tribos. Né? Mas, se nós compararmos este ponto que nós estamos agora de crise, em termos de um tempo histórico, não um tempo de 1, 2, 3 gerações, se eu comparar esse tempo de crise agora aqui, que nós estamos aqui no fundo do poço, com uma situação de 5.000 anos atrás, ou de 1.000 anos atrás, em que uma determinada cultura, por exemplo, a cultura egípcia estava no auge, veja, quanto nós já evoluímos. Então, nós não podemos pensar a evolução em termos de 1, 2, 3 gerações. A gente tem que pensar a evolução em termos macros, num tempo histórico. E aí não tem dúvida que nós estamos evoluindo. Se você quiser comparar o melhor da civilização egípcia daquela época com a nossa civilização atual, anos-luz de evolução. A começar pelo fato de que hoje em dia nós já, apesar de todos os prevalos da violência, hoje em dia nós já nos preocupamos com o outro. Naquela época não. Naquela época o outro simplesmente você matava, destruía, dizimava, não existiam essas ideias de direitos humanos, nada disso. Tá? Então, é por aí. Então eu sou extremamente otimista, eu acho que nós estamos no fundo do poço agora. Ou agora a gente vai transcender para um outro nível para resolver esses wicked problems que nós estamos tendo agora, ou então a outra é acabar e voltar só a ter barata aqui na Terra, lá aqueles filmes apocalípticos. Porém, vocês vão me permitir fazer um adendo que não tem nada a ver com o Wilber, mas é o seguinte, lembre-se que nós estamos espíritos em evolução, e que isso aqui, essa passagemzinha de 70, 80, 90 anos que a gente está na Terra, não é a nossa história completa. Nós temos uma história anterior grande e vamos continuar tendo essa história para diante. Como vai ser, se vai ser aqui, se não vai ser aqui, na Terra e tudo mais. Então, essa é outra perspectiva que a gente tem que ter em vista. Bem, eu vou perguntar se tem mais alguma pergunta, para a gente poder ir encerrando. E você encerra com um assunto que a gente vai convidar vocês, que a gente vai discutir um pouco sobre a morte no próximo evento, mas aí a gente vai estar chamando vocês para ver a porta sobre perspectivas diferentes, né, de religião e etc. Mas esse é o próximo capítulo. Agora, eu quero, aproveitando que não tem mais nenhuma pergunta, agradecer você, Ari. Você é um membro dessa família e o fato de você vir compartilhar suas ideias, você ajuda a gente a evoluir. Então, é muito legal, porque a gente sempre, nessas discussões que tem com você, quando você compartilha o teu conhecimento, a gente se sente crescendo e evoluindo. Respondendo a pergunta que tinha sido feita,
acho que no dia a dia, quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse, a gente se sente cada vez melhor, né, e mais evoluído. Muito obrigado, Ari. Você é uma pessoa muito especial e esse teu dom de compartilhar teu conhecimento nos faz pessoas melhores. Obrigado por todos vocês estarem aqui na nossa casa. Para a gente é um prazer muito grande. Tá bom? Boa noite, obrigado. Obrigado pelo... Ah, de carinho, viu? A gente... Vocês são maravilhosos. A gente só compartilha quando tem outros que também compartilham, que é o caso do Júlio e da Rosângela, e de todos vocês que se propuseram numa quarta-feira à noite, depois do trabalho, estarem cansados de virem aqui para compartilhar com a gente. É isso. É o nós. O Wilber fala no maravilhoso milagre do nós. Não é no eu, nem o ele, nem o isso. É o nós. O nós é que vai fazer com que a gente consiga resolver os problemas atuais.